Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Tendo Jesus saído do templo, como lemos em Mateus 24, ia-se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Diz-nos quando sucederá estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vende que ninguém vos engane. Mas a pergunta é: quando? Quando sucederá estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda? E Jesus Cristo lhes respondeu. Vejam aqui no versículo 36. No versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. E depois diz: assim como nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Porque comiam e bebiam e casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. As pessoas vão ser apanhadas de surpresa. Então 2 estarão no campo, um será tomado, deixando o outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixando a outra. Portanto, vigiai, diz no versículo 42. Está aqui a resposta. A quando? Portanto, vigiai, porque não sabereis em que dia vem o nosso Senhor. Por isso estáis pronto. É o que Jesus Cristo está a dizer. Porque, está a dizer, uns estavam e outros não estavam, como lemos aqui no versículo 40. 2 estarão no campo, um será tomado e outro não. Uns que eram verdadeiros cristãos estavam prontos e outros não estavam. Você está pronto? Eu estou pronto? Vejam aqui em Lucas 21. Lucas 21, versículo 36. Lucas 21, versículo 36. Diz assim: Vigiai. Temos que vigiar. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possam escapar, ou como diz na Almeida Corrigida e Fiel, para que sejam havidos como dignos para escapar. Para que sejam considerados como dignos para poder escapar. Isso quer dizer que você não vai escolher a si próprio se é digno ou não. É Deus que escolhe. É Deus que decide. E por isso nós devemos nos estar a preparar para que sejamos considerados como dignos para escapar as coisas terríveis que vão acontecer, escapar os problemas que vão acontecer a este mundo, mas para escapar, para estarmos no reino de Deus. Diz assim: para estarmos em pé na presença do Filho do Homem. Perdão.
Em pé, quer dizer que aqueles que estão mortos vão estar ressuscitados, mas também em pé, isto é, estarmos firmes, em pé, estarmos firmes perante Jesus Cristo. Porque passamos o teste deste julgamento, o julgamento dos mortos, e vamos ser dignos para escapar, para estarmos na primeira ressurreição, para estarmos em pé perante Jesus Cristo, na primeira ressurreição, com Ele, como os santos. Se nós estivermos em pé, vamos ser parte dos primeiros frutos. Então vamos ser testemunhas do maior acontecimento para toda a humanidade, que vai ser o estabelecimento e a restauração deste mundo por Jesus Cristo, e nós vamos ter a oportunidade de estarmos a ajudá-lo a servir a Cristo na restauração deste mundo para haver paz na terra. Queridos irmãos, qual é o significado da festa das trombetas? Queridos irmãos, este mundo da maneira que está, com a liderança dos homens que existem hoje, em que país você esteja, só vemos corrupção e desastre e mentiras e promessas que vamos resolver o problema, mas não resolvemos. E quando esse líder, seja homem ou mulher, toma uma posição de liderança, ao fim de um certo período de tempo, vê-se que as promessas que tinham dito, as grandes promessas que as pessoas puseram grande esperança nessas promessas que esse homem, essa mulher, prometeu, que ao fim de contas não se realizam como tinha sido prometido. Porque a nossa única esperança, queridos irmãos e irmãs, é a vinda de Jesus Cristo, é de Jesus Cristo vir para a terra para fazer a vontade do Pai na terra, como dizemos na oração do Pai Nosso: venha o seu reino para que a sua vontade seja feita na terra como é feita no céu. Essa é a única esperança para a humanidade inteira. Que Deus venha para a terra, para que aquele que Deus instruiu como o seu diretor executivo, que vai executar estas coisas todas, que é Jesus Cristo, venha para a terra, fazendo a vontade do Pai. Sim, porque ambos, Jesus Cristo e o Pai, estão envolvidos. O Pai é o dono, é o que comanda, é o que dá as instruções. E Jesus Cristo é o que executa, que faz, que vem para a terra executar a vontade do Pai, de acordo com a vontade do Pai, que tudo foi dado a Ele, como lemos em Mateus 11, versículo 25 e 26, de acordo com a vontade do Pai. E por isso, queridos irmãos, o Festival das Trombetas representa a intervenção de Deus nos assuntos mundiais. A festa ou Festival das Trombetas representa a intervenção de Deus nos assuntos mundiais. Que a intervenção de Deus, durante um período, tem um topo, uma culminação, uma execução suprema, que é a intervenção, a vinda de Jesus Cristo para a terra. E isso então representa o início do governo de Deus a governar na terra, trazendo paz, finalmente, à terra, para que toda a humanidade possa vir a ter a oportunidade que nunca tiveram de virem a ser filhos e filhas de Deus no reino de Deus, na família de Deus, para viverem eternamente em paz e alegria e tranquilos.
com verdadeira tranquilidade e paz, na graça do Senhor Jesus Cristo e do seu Pai. Mas que plano maravilhoso este é, pelo qual devemos ter a extrema gratidão ao Pai e ao seu Filho Jesus Cristo. Porque, queridos irmãos, Deus nos dá a escolha da vida ou da morte. Ele diz, escolham a vida para o vosso bem, como lemos em Deuteronômio 30, versículos 15 a 20. Queridos irmãos, Deus só quer o melhor para você e para nós. Mas temos que caminhar através deste caminho com lições de batidas duras para aprendermos, porque a nossa cabeça precisa desta batida dura. Porquê? Porque às vezes não entendemos, ou às vezes pensamos que entendemos, mas ainda não aprendemos a ser macios e bondosos e carinhosos. Porque às vezes, sim, podemos saber a verdade, mas somos duros. Temos de ser macios e gentilosos. Sim, temos que fazer a verdade a Deus. Sim, tem que haver justiça. Mas temos que andar em fé com misericórdia também. Mas a justiça vem primeiro, está claro. Queridos irmãos, o que se passa hoje em dia é que as pessoas têm, digamos assim, uma forma de religiosidade, uma forma de serem piedosos, mas não praticam o poder dessa verdadeira religião. Vejam comigo, se faz favor, em 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. No 2 Timóteo capítulo 3, Paulo está a dizer a Timóteo que o mundo hoje em dia está cheio de pessoas que não são nada boas. Veja aqui. Sabe, porém, isto, nos últimos dias haverão tempos difíceis. Queridos irmãos, vivemos em tempos difíceis. Isso é, digamos assim, um eufemismo. Isto é dizer a realidade de uma maneira muito simples e muito baixa. Porque, na verdade, estes tempos hoje em dia são extremamente difíceis. Pois os homens são egoístas. Oh, olhem, votem por mim que eu vou trazer e vou resolver os problemas. Queridos irmãos, só querem que as pessoas votem por eles porque eles são egoístas. O que a Bíblia diz? Avarentos, jactanciosos, arrogantes. Oh, eu vou resolver os problemas todos. Não resolvem nada. Não resolvem nada, só criam mais problemas. Blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, duros, cruéis. Mesmo quando dizem a verdade, dizem com uma dureza, precisamos ter cuidado. Inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, têm uma forma muito religiosa, são muito religiosos, têm esta religiosidade. Oh, sabem apontar e dizer mal aos outros. Olha, tu dizer isto, olha, aqueles fizeram isto, aqueles fizeram aquilo. Mas negam, entretanto, o poder. O que é isto? Negam o poder. Negam o poder do Espírito Santo para se mudarem a eles próprios. A religião hoje deve ser para nós aplicarmos a religião em mim. Em mim. Não é nos outros, não é para apontar o dedo aos outros, é para apontar a mim.
para você apontar a você. Para usarmos o poder de Deus. O poder de Deus. Isto não é negar o poder, mas usar o poder de Deus para quê? Para desenvolver mais domínio próprio, para nos mudarmos a nós próprios, para sermos melhores pessoas. Afaste destas pessoas. Foge destas pessoas. Queridos irmãos, você e eu não podemos resolver os problemas deste mundo. Você entende isso? Você entende isso? Você e eu não podemos resolver os problemas deste mundo. Não pense que você é Deus que pode resolver os problemas do mundo, porque não pode. E não esteja, por isso, a usar as suas energias em vão. Porque esse não é o nosso golo, não é a nossa meta hoje em dia. Por isso não se esteja envolvido nas politiquices deste mundo. Não esteja envolvido nas politiquices deste mundo. O nosso golo, a nossa meta, como verdadeiros cristãos, é de ajudar um ao outro para que a Igreja, o corpo de Cristo, a Igreja, e nós, como parte da Igreja, possamos ser uma luz a ajudar a Igreja a que a obra de pregar a boa nova do reino de Deus vá para o mundo. Como uma esperança, como um testemunho ao mundo. Não é para resolver os problemas hoje? Isso é quando Jesus Cristo vier. Mas é um testemunho ao mundo a dizer que a única esperança que temos é a vinda de Cristo e que vai haver esta esperança e que Jesus Cristo vai voltar e que vai estabelecer paz neste mundo. Por isso a nossa meta é ajudar, fazer a nossa parte nesta obra, em vez de estarmos a acusar uns aos outros e a tirar pedras uns aos outros e a matar-nos e aleijarmos e estragarmos a Igreja. Em vez de fazermos isso, devemos estar a suportar um ao outro. Devemos suportar um ao outro. Não é dizer mal de uns dos outros. Cuidado, irmãos, se vocês estão a matar uns aos outros. Cuidado. Porque vai haver um julgamento. Cuidado, irmãos. Analise-se a si próprio. Não esteja a acusar uns aos outros. Mas esteja a suportar a obra de Deus para pregar a boa nova do reino de Deus. E em segundo lugar, é prepararmos a nós próprios. A mudarmos, a arrependermos, a tirarmos a soberba e sermos mansos e humildes. Termos estas bem-aventuranças que Jesus Cristo disse que nós precisamos ter. Isto é prepararmos-nos para podermos reinar no mundo da manhã. Controlando o nosso espírito, controlando a nossa fraqueza carnal. Por isso, queridos irmãos, se estivermos a fazer isso, então quando Deus vier à Terra, quando o agente de Deus, que está qualificado para essa responsabilidade, que é o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, quando o Pai estiver envolvido, enviando o seu Filho, e o Pai decidir, porque está envolvido, então quando o seu Filho vier, se você está preparado, e se você está pronto, então você vai ajudar a Jesus Cristo a resolver os problemas deste mundo nessa altura. Não é agora. Nessa altura. Agora é a nossa altura de nos prepararmos para podermos resolver os problemas no mundo da manhã.
Essa é a nossa responsabilidade agora, irmãos, nos prepararmos. Isto é parte da obra de Deus, nos prepararmos para podermos fazer o que Deus quer que nós façamos. Isto é ajudar a Jesus Cristo a trazer paz ao mundo. E essa mudança deste mundo hoje em dia para o mundo da manhã, esse período de mudança, este fulcro de mudança, é representado pela festa das trombetas. Por isso, quando Deus vai estar envolvido e vai se envolver, vai haver um sinal, sinais celestes. E então Ele vai começar a intervir e vai causar, ou vai controlar de maneira que haja uma mudança. Para haver essa mudança, vai haver uma guerra justa em que Jesus Cristo vai destruir aqueles que estão a destruir o mundo e vai trazer aqueles que estão treinados para reinarem com Cristo, para trazer paz à terra. E por isso o dia das trombetas, que é, digamos assim, este quarto festival entre 7, que é o festival do meio, que é o do fulcro, que é o ponto de fulcro, o ponto de mudança. Que é quando Deus começa a mudar tudo nesta terra, simbolizado pelo dia das trombetas. Vejam em Levíticos 23. Levíticos 23, versículo 24. Levíticos 23, versículo 24. Levíticos 23, versículo 24. Fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês sétimo, no sétimo mês, ao primeiro dia do mês, tereis descanso solene, memorial com sonidos de trombetas, santa convocação. Este dia das trombetas, simbolizado com sonidos de trombetas, tem um significado especial que estas trombetas nos ensinam. Vejam aqui, trombetas nos ensinam que é um tempo de guerra. Que é um tempo de guerra. Vejam aqui em Jeremias, capítulo 4. Jeremias, capítulo 4. Jeremias, capítulo 4. Vejam, por exemplo, no versículo 4. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração. Arrependem-se, mudem-se. Homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia com fogo e arda sobre vocês. Temos que nos arrepender. Pois vejamos aqui, continuando a ler. Anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. Arvorai a bandeira rumo a Sião, fugi e não vos detenhais, porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição. Destruição deste mundo de hoje em dia. Veja aqui no versículo 8. Cingi-vos, pois, de cilício, lamentai e uvai, porque a ira ardente do Senhor não se desviou de nós. O dia virá, o dia da ira do Senhor, o dia das trombetas. Vejam no versículo 19, do mesmo capítulo. Ah, meu coração, eu me conheço, eu me contorço em dores. Oh, as paredes do meu coração se agita. Não posso calar-me,
Porque ouves, ó minha alma, o som da trombeta, o alarido da guerra. O dia das trombetas é um alarido de guerra, da guerra justa de Deus para acabar com as maldades deste mundo e começar a haver um mundo de paz no milénio. Por isso este festival, digamos assim, é um festival do alarido das trombetas. O festival do alarido da guerra de Deus. E este é o dia da ira de Deus. Este dia santo é um alarme de que a guerra de Deus está perto. Por causa da ira de Deus. Por causa que Ele vai intervir sobrenaturalmente na terra. Queridos irmãos, o mundo hoje em dia está em guerra. E esta guerra, as guerras entre os mundos e as maldades e as coisas vão piorar. Vai haver uma grande tribulação. E, sim, certas pessoas vão ser protegidas, mas vai haver grande tribulação. E quando chegar a um ponto que Deus diz, chega, porque se eu não dissesse isso, nenhuma alma seria salva. Ele então vai intervir. E vejam aqui em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6. Versículo 12 a 17. Então vi o Cordeiro, que abriu o 6º selo aqui do livro do Apocalipse. Depois destes 4 selos dos 4 cavaleiros e o 5º selo da grande tribulação, vai haver estes problemas todos no mundo, chega até o 6º selo que Deus diz, chega! A ira do Senhor é agora, chega, basta! E Deus diz, basta! E então diz assim, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, e os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Vai haver um terremoto na terra e, digamos assim, um terremoto nos céus. Vão ser sinais celestes. Isto vão ser distúrbios de grande proporção nos céus. Porque é o dia da ira do Senhor. Sim, do Pai e do Filho. Da ira deles. Da ira deles. Embora, por isso, as trombetas seja notícias más para o mundo, é boa nova para aqueles que esperam por Deus. Porque simboliza a guerra justa de Deus, que Deus vai executar para terminar com as maldades deste mundo e trazer paz à terra. As trombetas, o simbolismo do dia das trombetas representa o início da intervenção de Deus para trazer paz à terra. Vejam comigo em Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Daniel, Oséias, Joel capítulo 2. Versículo 30 a 32. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Isto é, estes sinais celestes que vimos na Apocalipse 6, versículos 12 a 17. Versículo 31. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Isto é o dia das trombetas. Das 7 trombetas. Quer dizer,
Os apóstolos perguntaram a Jesus Cristo em Mateus 24, quando é que vens? Qual é o sinal da tua vinda? Aqui está o sinal da vinda dele. Estes sinais celestes que representam, que acontecem antes de que venha o terrível e grande dia do Senhor. Versículo 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor. Como é que você invoca o nome do Senhor? É dizer, oh Jesus, eu te amo tanto? Não! Porque você se ler aqui no contexto, você, por exemplo, lê no versículo 12 do mesmo capítulo, Joel 2, diz assim, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Versículo 13, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Por isso, quando invocamos o nome do Senhor, invocamos através do arrependimento, do verdadeiro arrependimento. E por isso invocarmos o nome do Senhor. Diz aqui no versículo 32 de Joel 2, seremos salvos. Seremos salvos. Seremos considerados como dignos para sermos salvos, para escapar, isto é, para sermos salvos no dia do Senhor. Leiam comigo, se faz favor, em Sofonias, capítulo 1. Algumas páginas adiante, temos Joel, Amós, Miqueias e depois Sofonias. Capítulo 1, versículo 14. Está perto o grande dia do Senhor. O grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo. E nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação. Dia de angústia. E dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta. E de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Queridos irmãos, a festa das trombetas aponta para este dia de trombeta, que é um período, um dia, mas é um período, esse período de tempo. Vejam também em Sofonias, capítulo 2, versículo 1 a 3, um bocadinho mais adiante, mais abaixo. Concentra-te, examina-te. Toma atenção, vigiai, toma atenção, concentra-te, examina-te. Examina-te a ti próprio. Olha cá para dentro. Ó nação que não tens pudor. Antes que saia. Antes. Examina-te antes. Enquanto tens tempo. Examina-te agora. Antes que saia o decreto. Antes que seja. Ninguém sabe o dia e a hora do Senhor, mas quando Ele disser, Jesus Cristo vai. Quando o decreto sair, pois o dia se vai como a palha. Por isso examina, concentra-te antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Concentra-te, examina-te, sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor. Arrepende-te. Prepara-te agora. Prepara-te agora. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra. Os mansos, os humildes, os maleáveis, aqueles que estão prontos a serem maleáveis, a ser moldados por Deus.
que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça. Queridos irmãos, este mundo não tem justiça. Mas é que as pessoas falam, os políticos falam, não há justiça. Buscai a justiça. Buscai a mansidão. Porventura, lograreis esconder-vos. Porventura vais ter sucesso em esconder-vos. Isto é, vais ser considerado como digno para escapares. Ou como na Almeida Corrigida e Fiel diz, para que sejais escondidos no dia da ira do Senhor, que é simbolizado pelo dia das trombetas. Queridos irmãos, vejam aqui Isaías 49. Isaías 49, versículo 8. Isaías 49. Isaías 49, versículo 8. Diz ainda o Senhor: no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Se você é manso, se você está a arrepender-se e a preparar-se agora, diz assim, porque hoje em dia é o dia aceitável, ainda temos tempo. Deus diz, eu te ouvi e te socorri. Se você de facto se virar para Deus, Ele diz, eu vou-te ouvir, eu vou-te socorrer. Temos que andar em fé. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança. Guardar-te-ei e farei no futuro, no mundo da manhã, mediador da aliança. A aliança de mudar o mundo, sim, Israel, para ser um povo novo, mas o mundo inteiro para ser um povo novo. Em um mundo inteiro em que o coração do mundo é mudado de um coração de pedra para um coração de carne, de amor, em que Deus põe as suas leis no nosso coração e na nossa mente. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra. Quando? No milénio. No milénio. Mas se te arrependeres agora, Ele nos vai ouvir, nos vai socorrer, nos vai guardar para esse dia. Porque estamos a ser treinados agora. Para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas. Para dizeres aos presos, sai. E aos que estão em trevas, aparecei. Isto é para trazer paz a este mundo e para dizer às pessoas que têm dificuldades, olha, isto vai ser resolvido. Então, essas pessoas, versículo 10, não terão fome, nem sede. A calma nem o sol os afligirá. Porque o que deles se compadece, os guiará. O que deles se compadece, os guiará. Deus se compadece deles e os guiará. E os conduzirá aos mananciais das águas. O Cordeiro, o Filho de Deus, aquele que deles se compadece, guiará estas pessoas. Transformarei todos os vossos montes em caminhos e as minhas veredas serão alteadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles de outros, e aqueles outros da terra de Sínia, virão. Aqui está a falar do segundo Êxodos. Quando Jesus Cristo vier, estas pessoas que estão a ter problemas vão ser protegidas, vão ser trazidas no segundo Êxodo para o mundo da amanhã, para viverem uma vida física. Isto são os nossos filhos e netos e bisnetos que vão ter esta oportunidade. Não terão fome nem sede. A calma nem o sol os afligirá.
Porque Deus se compadece, que é o Cordeiro, os guiará e os conduzirá à água da vida. Mas que beleza de escritura isto é. Deus ouve. E aqui está claramente, queridos irmãos, está a falar do segundo êxodo. O contexto. Por isso Deus não vai castigar aqueles que se arrependem. Se alguns daqueles que se arrependem agora estarão na primeira ressurreição, alguns daqueles que se arrependem agora talvez não tenham vencido tudo e estarão então como os pioneiros do mundo da manhã. Alguns dos nossos filhos e filhas. Deus quer que sim. Deus quer que todos. Por isso vemos aqui. Está aqui a falar do segundo êxodo, no versículo 10. Não terão fome, nem sede. A calma, nem o sol os afligirá. Porque o que deles se compadece, que é Jesus Cristo, os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Veja como estas palavras é semelhante, ou são semelhantes, a Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. Veja aqui, no versículo 16 e 17. Jamais terão fome. Apocalipse 7, versículo 16 e 17. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Palavras semelhantes ao que lemos em Isaías 49, versículo 10. Pois o Cordeiro, aquele que deles se compadece, o Cordeiro, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Os guiará para as fontes, de maneira que possam mudar e arrepender-se, e transformar-se e vencer as fraquezas da carne. Para quê? Para terem a vida eterna, para terem o nome dele escrito no livro da vida eterna. Da vida. Para terem a vida eterna. Por isso vemos aqui, que estamos a ver aqui em Apocalipse 7, que estas pessoas vão ser protegidas. Vão ser seladas, como se lê no versículo 3 de Apocalipse 7. Vamos selar na fronte os servos do nosso Senhor Deus, aqueles que se arrependeram, aqueles que estão a ouvir e estão a mudar, e estão a acautelar-se e arrepender-se e virar-se para Deus. Esses são os que saíram da grande tribulação, como vem no versículo 14. Diz ele, quem são estes? Esta grande multidão de pessoas. Quem são estes que são selados? Sim, porque um grande número de todas as tribos dos filhos de Israel, 144 mil, como lemos no versículo 4. E de todas as nações, isto é dos gentios, uma grande multidão que nem se pode contar. E diz assim, estes que são selados, versículo 14, são os que vêm da grande tribulação. Aqueles que na grande tribulação se arrependeram. E que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue de Cordeiro. Isto é, que se arrependeram, que foram batizados e comprometeram a viver uma vida nova durante o período da grande tribulação. E estas pessoas vão ser protegidas, vão ser partes do segundo êxodo para viverem no mundo da manhã, para serem guiados no caminho da vida, para vencerem as fraquezas da carne, para poderem receber a vida eterna, isto é, a água da vida. Mas que beleza, queridos irmãos, mas que beleza. E por isso estas pessoas vão ser protegidas destes eventos que vão acontecer, são simbolizados dos dias das trombetas. Porque vemos, diz assim, no capítulo 8, versículo 1, diz assim, quando o Cordeiro abriu o sétimo selo. Porque o sexto selo foram os sinais celestes. Depois estas pessoas são seladas. E depois o sétimo selo, que houve silêncio na terra, é a ira do Senhor. São as 7 trombetas. Diz assim no versículo 2, e foram dadas 7 trombetas.
que este é o significado do dia santo das trombetas, que termina no ponto final, no grande ponto alto, que é a sétima trombeta, que é a vinda de Cristo. Mas são trombetas. Primeira, segunda, terceira, quarta. Os primeiros 4, como veem nos versículos 7 e 8 e 10 e 12, estes primeiros 4 são anjos que estão a afetar a terra, o mar, os rios e o céu, o céu, o ambiente do céu à nossa volta. E isto é do sol e da lua e como afeta as temperaturas e as coisas terrestres. Estes são os primeiros 4 trombetas. E depois as últimas, a quinta, sexta e sétima, são as últimas 3 dessas 7 trombetas, são 3 ais, como lemos no versículo 13 do capítulo 8 do Apocalipse. Ai, ai, ai. Por causa das restantes vozes da trombeta, dos 3 anjos que ainda têm que tocar, das últimas 3 trombetas. E depois no capítulo 9, versículo 1, vemos a quinta trombeta, que está a dizer que houve estas coisas que vão causar dano à terra, mas que não vão afetar aqueles que são selados por Deus, que foram selados. Os 144.000 de Israel e a grande multidão dos gentios. Por diz assim, no versículo 4, vão afetar isto tudo, mas não vão afetar ou não vão causar dano a nada até os homens forem selados. Por isso é que este período espera um pouco até as pessoas serem seladas por Deus. Então vê-se essa atormentação por 5 meses, possivelmente uma guerra tipo biológica, causando grande dor às pessoas. E depois diz que são como os gafanhotos. Depois foram verem a Naum, capítulo 3, versículos 17 e 18, está a comparar que o rei da Assíria atuaram como gafanhotos. E por isso é possível que esteja a representar aqui a besta, o rei do norte, que é a besta que vai atacar outras nações do norte e do Oriente, por exemplo, da Rússia e da China e outros. Então vão causar esta grande atormentação por 5 meses. Por uma guerra biológica. Há possibilidades de coisas que possam acontecer. Não sabemos exatamente como isto vai acontecer. O que sabemos é que vai haver estes passos e que aqueles que foram selados por Deus vão ser protegidos. Depois vem a sexta trombeta, que começa no versículo 13 do capítulo 9, que é esta grande grupo militar de 200 milhões de pessoas, como leem no versículo 16, de 20.000 vezes 10 milhares, quer dizer, uma tropa, um exército enormíssimo, e que, digamos assim, vai ser um contra-ataque dessas outras nações que foram afetadas por 5 meses, vão agora contra-atacar a besta. Então o resultado vai ser um grande desastre mundial, porque diz assim no versículo 18, foi morta a 1/3 parte da humanidade. Neste período, 1/3 da humanidade vai morrer. 1/3 da população mundial vai morrer. E este mundão não se arrepende, como lê no versículo 20, não se arrependem. Sim, pessoas já se tinham arrependido, grande multidão, que saíram da grande tribulação, mas agora o resto das pessoas não se querem arrepender. São duros, têm coração duro. E depois então vê-se, um bocadinho mais adiante, no capítulo 11, versículo 15, então vê-se o terceiro ai, como diz no versículo 14, passou o segundo ai, então vemos o terceiro ai, tocou a trombeta, o terceiro ai,
Isto é, o tempo da vinda de Cristo, a sétima trombeta, a última trombeta, como lemos em 1 Coríntios 15 e como lemos em outras escrituras, 1 Tessalonicenses 3, vemos que esta última trombeta, que é a vinda de Cristo. Ele diz assim: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Esta sétima trombeta. Então esse é o período que nós temos que esperar por isso, porque há uma esperança. Há uma esperança. Temos que esperar por esse dia. Nesse período, então, o mistério de Deus vai ser revelado. Qual é o mistério de Deus que vai ser revelado? É que nós, os verdadeiros cristãos, vamos ser transformados em filhas e filhos de Deus num corpo espiritual com a glória do reino de Deus. E isso é um mistério que o mundo não entendeu, o mundo angélico não entendia. Vai ser um milagre, um grande acontecimento. Isso então acontece à última trombeta, como lemos em 1 Coríntios 15, 51 a 55, e como lemos em 1 Tessalonicenses 4, versículo 15 a 16. 1 Tessalonicenses 4, parece que há pouco disse. 1 Tessalonicenses 3, perdão. 1 Tessalonicenses 4. E por isso esse é o período desta última trombeta. Por isso, a festa das trombetas representa estas 7 trombetas. Não só a última trombeta, representa estas todas, este período, talvez de um ano, que tem um ponto final, que é a 7ª trombeta. A 7ª trombeta é tocada e depois disso, vê-se em Apocalipse 15 e 16, Apocalipse 15 e 16, que vai haver os 7 últimos flagelos. Durante um período pequeno, um período de tempo pequeno, talvez 10 dias, ou um período pequeno em que vai haver estes flagelos, e depois vemos esses flagelos descritos no capítulo 16, em que vai haver coisas terríveis a acontecer à Terra, nos primeiros 4 flagelos, perdão, nos primeiros 4, e depois no 5º também vai haver umas trevas, e no 6º, em que o grande rio Eufrates, as águas se secaram e vão causar que estas tropas se reunirem no que se chama, no vale em hebraico que se chama Armagedon. Para quê? Para se prepararem para a peleja do grande dia de Deus Todo-Poderoso, como lemos no versículo 14 da Apocalipse 16. Que vão preparar-se, juntar no vale de Armagedon, para depois irem para Jerusalém para lutarem contra Cristo. E por isso vai haver este período de alguns dias, da vinda de Cristo e deste período em que ele vem, e então vários acontecimentos acontecem que acontecem durante um certo período de mais do que um dia próprio. Alguns dias, talvez 10 dias, aqui esta parte final destes 7 últimos flagelos. E então, no último, aí vê-se que vai haver um grande terremoto, no 7º flagelo, como nunca houve, e então vai haver esta grande guerra, que tentam atacar Jesus Cristo, e quando Jesus Cristo vem com os santos, porque os santos foram ressuscitados, então Jesus Cristo vem com os santos, e então vem estabelecer o reino de Deus, vai destruir aqueles que estão a destruir a terra, e então vai haver, digamos assim, o momento em que está descrito em Daniel 2, por exemplo, 35 e 44, e Daniel 7, 27, em que diz que os reinos deste mundo foram dados aos santos. Os reinos deste mundo foram dados aos santos. Isto é, aos santos a governar com Jesus Cristo, e isto é porque que estamos a ser treinados agora, para reinar com Cristo. Para reinar com Cristo. E por isso a pergunta é, estamos prontos para reinar com Cristo? Estamos prontos para estar lá, para reinar com Ele?
Vejam aqui em Mateus 25, começámos a ler em Mateus 24, agora quero concluir nesta secção de Mateus 25. Mateus 25. Em Mateus 25 vemos a história, ou digamos assim, a parábola das 10 virgens. E diz assim, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 10 virgens que representam membros da Igreja de Deus. Vão se encontrar com o noivo, isto é, Jesus Cristo a vir para a terra. E estão-se a preparar. Mas 5 delas eram nécias, isto é, não estavam bem preparadas, digamos assim, e as outras 5 eram prudentes e prepararam-se. Estavam a vigiar para serem consideradas como dignas. Mas as outras não se prepararam, por isso não estavam consideradas como dignas para escaparem. Mas 5 delas eram prudentes e foram consideradas como dignas. Diz aqui, as nécias não, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Sim, tinham as suas lâmpadas, as lâmpadas têm um bocadinho de azeite, mas não tinham neste reserva, junto ao candelabro do azeite, da lâmpada, para continuar a ter azeite, simbolizando o azeite, simbolizando o Espírito Santo de Deus. E por isso não estavam perto de Deus, não estavam cheias do Espírito de Deus, e por isso não estavam com esta capacidade, cheias do Espírito de Deus, de vencer as fraquezas e de estarem prontas, de serem prudentes. Por isso as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Além das lâmpadas, tinham vasilhas com azeite para manterem a lâmpada acesa. Quer dizer, estavam cheias do Espírito Santo de Deus. E tardando o noivo, ou pelo menos pensavam que tardavam, porque não sabem a dia ou hora que vem, foram todas que adormeceram. Todas estavam assim, meio sonâmbulas. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: "Eis, o noivo já vem aí!" E foram ao encontro. Mas as nécias, que viram que o azeite estava quase a acabar, precisamos mais azeite. E disseram aos prudentes, versículo 8, dá-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão-se apagando. As nossas lâmpadas estão-se apagando. E tinha um bocadinho de óleo, um bocadinho de azeite, mas não era suficiente, estava apagando. Mas os prudentes responderam, não, porque senão não vamos ter azeite para nós. E diz ao que vende e compra. Nós não podemos dar a nossa porção que Deus nos deu do Espírito Santo a outras pessoas. Não podemos dar. Simplesmente não podemos dar. Quando estamos perto de Deus e nos preparamos, Deus nos dá uma porção do Espírito Santo, não podemos dar a outros. E saindo elas, isto é, as nécias, para comprar, então chegou o novo. E as que estavam apercebidas, as que estavam prontas, as que estavam preparadas. A pergunta aqui é, você está pronto? Eu estou pronto? Estamos prontos? Estamos sempre a vigiar para sermos contados como dignos? Para escaparmos e estarmos de pé em frente a Cristo? Então as que estavam percebidas entraram com o Cristo para as bodas. Queridos irmãos, estamos prontos? Estamos prontos? O ponto importante aqui não é onde é as bodas. O ponto importante aqui, irmãos, é se estamos prontos ou não. Os eventos e acontecimentos acerca das bodas vão ser uma surpresa para nós, vai ser uma beleza. Mas não vale a pena estar a criar disputas e guerras acerca disso. O ponto importante é, estamos prontos? Estamos a vigiar? Vamos ser considerados dignos para entrarmos com ele para as bodas? E fechou-se a porta. Vigiai, pois, diz no versículo 13,
porque não sabeis o dia nem a hora. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Queridos irmãos, a festa das trombetas, este festival, representa a intervenção de Deus nos assuntos mundiais. E o ponto principal, o ponto final vai ser a vinda de Cristo, em que Ele vai estabelecer o governo de Deus na terra. Porquê? Para que toda a humanidade possa ter a oportunidade que nunca tiveram, para também serem parte da família de Deus. Para haver paz na terra e para isto tudo ser um plano maravilhoso, pelo qual nós devemos demonstrar grande gratidão a Deus pelo que Ele faz. Como Jesus Cristo diz em Apocalipse 22:12, vejam comigo se faz favor, Apocalipse 22:12, vejamos brevemente, Apocalipse 22:12 diz assim: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão. Comigo está a recompensa. Não é só a dávida da vida eterna, mas o galardão também. O galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Que obras é que você tem? Que obras é que eu tenho? Tenho obras de ouro e prata e pedras preciosas a construir a Igreja de Deus, a edificar o corpo de Cristo, a encorajar os irmãos de uma maneira positiva. Ou tenho obras de palha e de coisas que se vão queimar, porque são obras que estão a causar divisão entre os irmãos, a dizer mal de um irmão ou de outros irmãos, ou da igreja, ou seja o que for. Que obras é que você tem? Se você tem obras más, arrepende-se. Mude. Arrepende-se. Queridos irmãos, Jesus Cristo vem sem demora. E por isso a nossa pergunta, o ponto final, é lembrarmos que precisamos de usar este período de festival, este período festivo, agora ao fim do verão, ao fim deste período, verão no hemisfério norte, mas agora ao fim deste período, precisamos de usar este período festivo para nos prepararmos, para estarmos prontos. Isto é, para sermos virgens prudentes, cheias do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo diz, eu venho sem demora. O que nós devemos estar prontos para dizer, é dizer, certamente, vem, Senhor Jesus. Amém.